Esse é o grupo 2 do quarto ano de administração e vamos apresentar o trabalho sobre o desastre de Bhopal. Bom, ao longo da história, diversos acidentes dentro de empresas ocorreram e geraram impactos enormes, como o de Fukushima, no Japão, o de Chernobyl, na Ucrânia, entre outros. Porém, o acidente industrial considerado o maior de todos os tempos foi em Bhopal, na Índia, o qual 40 toneladas de gases letais vazaram da fábrica de agrotóxicos da Union Carbide Corporation, levando à exposição mais de 500 mil pessoas, com cerca de 3 mil mortes diretas e 20 mil em decorrência do acidente, sendo essas mortes lentas e dolorosas. A fábrica produzia um importante pesticida chamado Seven, que é fundamental para a produção de alimentos. Entretanto, produzir o Seven requer a combinação de perigosos agentes químicos, e a fábrica ignorou uma série de medidas de segurança. Tudo começou às 8h15 da noite do dia 3 de dezembro de 1984, quando o empregado conectou uma mangueira de água pelos canos da fábrica para poder limpar a tubulação, e a partir disso as coisas começaram a se complicar, porque a sujeira entupiu os bocais de drenagem devido a erros de segurança que serão explicados com mais detalhes à frente. Depois houve uma sequência de novos erros que resultaram no escape dos gases tóxicos, como o isocianato de metila e o hidrocianeto. É muito importante ter ciência de que esse horrível desastre ocorreu devido às negligências da empresa, uma vez que os precários dispositivos de segurança que deveriam evitar desastres como esse apresentavam problemas ou estavam desligados. Nesses mapas é possível ver a localização de Bhopal. O primeiro é o mapa de toda a Índia e o segundo mais aproximado. A partir dessas imagens, pode-se perceber a gravidade do acidente e o horror que ele proporcionou à cidade de Bhopal. É muito triste pensar que isso tudo poderia ter sido evitado caso as regras de segurança tivessem sido levadas a sério. Para fabricar o inseticida, o principal processo de fabricação usa a reação de isocianato de metila e de naftol. Porém, antes desse processo, há mais dois antes. O primeiro é a reação de fosgênio e de metilamina, e depois a reação de metilcarbomoril, que é o produto da reação anterior, para aí chegar ao isocianato. O isocianato é o principal gás lembrado nas notícias e documentários. O gás C2H3NO possui um ponto de condensação de cerca de 40 graus, por isso é recomendado armazená-lo em um sistema de resfriação, para mantê-lo em estado líquido para melhor controlá-lo. Porém, existem outras substâncias que ajudam nos processos secundários de fabricação, como o hidrocianeto, que é tão prejudicial à saúde quanto o isocianato. Bom, se você estivesse em Bhopal e entrasse em contato com esses gases, e com sorte não morresse dormindo, você provavelmente sentiria os seus olhos lacrimejando e uma coceira em sua pele. Em seguida, é provável que respirar se tornaria uma tarefa mais difícil, pois sua garganta estaria sendo fechada e, se esses sintomas evoluíssem, poderia acontecer um edema pulmonar e a alteração de suas córneas, tornando-as opacas, o que levaria a seguir. Além dos últimos sintomas, alguns sintomas neurológicos são encontrados em estudos a longo prazo em pacientes que tiverem contato com as substâncias do acidente. Indubitavelmente, não se pode negar que esse quadro caótico ocorreu perante as falhas da empresa, começando pelo entupimento dos locais de drenagem enquanto um funcionário lavava os canos. Mas como a sujeira acumulou-se nas saídas, os canos entupiram, fazendo com que essa água voltasse para dentro da fábrica e entrasse em contato com a substância tóxica, que estava armazenada em 3 tanques cobertos de cimento. Todavia, os medidores de segurança da sala de controle não estavam funcionando adequadamente para detectar os perigos que essa variação de fluxo de água poderia causar e ser evitada. Daí, portanto, às 10 horas da noite, já havia uma ligação do gás nos tanques com a água dos canais principais da fábrica. Porém, esse risco ainda poderia ser controlado, já que os tanques estavam submersos sob placas de concreto, material inadequado para ambiente de altas temperaturas, como é o caso da Índia, sendo extremamente quente. Dessa forma, um sistema de refrigeramento para controlar a temperatura dos tanques seria eficaz. No entanto, ela se encontrava inativa. Expondo a reação química a liberar muito calor descontroladamente, aumentou o risco de explodir os tanques, além de liberar também, sob a pressão dos canos, o gás pelas chaminés da fábrica, expondo todo o ambiente externo aos perigos da contaminação. Locais que possuem substâncias tóxicas já são perigosos. Quando estamos presentes nesses locais diariamente, como no caso dos funcionários da fábrica, os métodos de segurança devem ser dobrados e eficientes. Uma alternativa para sabermos se um gás está escapando é colocar cheiro nele.
assim como fazemos aqui no Brasil, por questões de segurança, com o gás de cozinha, por exemplo. Assim, sabemos se ele está vazando e podemos reduzir os riscos. Na noite do desastre, as 6 medidas de segurança criadas para impedir vazamentos de gás fracassaram, seja por apresentarem falhas no funcionamento, por estarem desligadas ou por serem ineficientes. Além disso, a sirene de segurança, que deveria alertar a comunidade em caso de acidente, estava desligada. Também existia um procedimento de segurança que deveria ser feito antes dos canos serem limpos, que é um simples disco de metal que deveria ser introduzido entre os canos, o antiparo, e depois apertar bem os parafusos. Se esse procedimento tivesse sido feito, provavelmente o desastre não teria ocorrido. Mas o desastre ainda poderia ser evitado se os medidores da sala de controle fossem confiáveis. Por 6 semanas, o medidor de pressão dos canos estava medindo 0. Isso significa que o medidor estava constando como se não estivesse entrando nada no tanque. Isso significa que o medidor estava com defeito. Mas, na realidade, a válvula que conectava o tanque com os principais canos estava com vazamento. Então, a principal medida que deveria ter sido tomada para evitar a contaminação da população seria a de um maior investimento na questão de segurança. Verificar se as medidas são eficazes e se estão todas funcionando ou ligadas. Oi, professora. Eu sou a Bianca Bishop e eu vou apresentar sobre a parte jurídica do desastre de Bhopal. Me desculpe pela voz, eu tô gripada. Em 2001, a Union Carbide foi adquirida pela multinacional Dow Química, sediada nos Estados Unidos. Com a compra da Union Carbide por um total de 9,3 bilhões de dólares, a Dow se tornou a maior indústria química do mundo. A Dow comprou não apenas os bens da empresa, mas também a responsabilidade pelo desastre de Bhopal. Mesmo assim, a empresa se recusa a aceitar a responsabilidade moral pelo passivo ambiental adquirido. Ao mesmo tempo em que a responsabilidade legal da Dow está sendo julgada pela justiça norte-americana, os moradores de Bhopal continuam a sofrer os impactos do desastre. De acordo com a Dow, com a fusão das duas empresas, a receita anual passou a ser superior a 24 bilhões de dólares, e seus ativos estão avaliados em mais de 30 bilhões de dólares. Em novembro de 2000, o novo presidente eleito da Dow, Michael D. Parker, demonstrou preocupação com as questões referentes à Union Carbide em Bhopal e em seu primeiro informe oficial à imprensa. Ele disse: "É claro que temos consciência do incidente em Bhopal e de sua associação ao nome da Union Carbide, mas é importante ressaltar que a Union Carbide fez o que foi preciso para adotar os programas adequados para meio ambiente, saúde e segurança." Assim como no caso dos atentados terroristas de 11 de setembro, nos Estados Unidos, a morte de inocentes civis em Bhopal também chocou o mundo e provocou mudanças no comportamento da indústria. Depois desse desastre, a legislação ambiental e de segurança química em muitos países ricos ficou mais rigorosa. Nos Estados Unidos foi criada a legislação de direito à informação e a indústria química desenvolveu códigos de conduta como a atuação responsável, Responsible Care. De acordo com Sam Smolik, vice-presidente da Dow, para questões de meio ambiente, saúde e segurança, em um discurso feito recentemente, ele disse: "Em 1984, a terrível tragédia que ocorreu em Bhopal, na Índia, serviu para despertar a indústria química como um todo." Desculpa. No entanto, as mudanças ocorridas no setor químico não foram suficientes e trouxeram poucos benefícios aos indivíduos mais afetados pelo acidente, cujos pedidos de indenização justa e de descontaminação da área continuam sendo ignorados. A Union Carbide foi intimada a indenizar aqueles que, com o desastre, perderam sua capacidade de trabalhar. Em fevereiro de 1989, depois de 5 anos de disputa legal, o governo indiano e a empresa chegaram a um acordo, fixando a indenização em 470 milhões de dólares. Essa quantia deveria ser capaz de pôr fim a toda a responsabilidade da indústria perante a sociedade. Mas a indenização média de 370 dólares a 533 dólares por pessoa, 533 dólares por pessoa, era suficiente apenas para cobrir despesas médicas por 5 anos, o que, obviamente, não ia ajudar a cooperar com todo o problema que foi gerado para os moradores de Bhopal.
Como podemos ver nas imagens aqui do slide, muitas crianças nasceram com problemas de formação degenerativos e alguns problemas de saúde. E muitos trabalhadores foram impedidos de trabalhar depois do acidente de Bhopal, devido a diversas complicações, sem nem mencionar nas mortes e na perda dos entes queridos que essas pessoas sofreram. Então, muitas das vítimas, assim como seus filhos, sofreram dos efeitos do desastre dos efeitos do desastre pelo resto das suas vidas. Organizações locais de sobreviventes estimam que entre 10 e 15 pessoas continuam morrendo a cada mês como resultado da exposição ao gás. Desde 1984, mais de 140 ações civis a favor das vítimas e sobreviventes de Bhopal foram iniciadas nas Cortes Federais dos Estados Unidos, na tentativa de obter indenização apropriada. Os casos continuam em curso até hoje. Cabe também mencionar a injustiça social, preconceito e xenofobia que as vítimas vêm sofrendo por parte da empresa e de outros responsáveis. As pessoas afetadas em Bhopal são 48% muçulmanas e 49% hindus, sendo todas trabalhadoras pertencentes à camada baixa. Toda a cidade foi incrivelmente afetada pelo desastre. Logo, as indenizações oferecidas não conseguem dar conta nem de metade das consequências, visto que as crianças e famílias das vítimas do acidente nascem com uma formação congênita e outros problemas de saúde até os dias de hoje. Para finalizar nosso trabalho, nós temos que entender que as consequências elas não foram só para as pessoas que estavam presentes naquele momento no desastre. Elas são para toda a cidade e por várias gerações por um tempo indeterminado. Várias gerações estão sofrendo por conta do desastre ocorrido anos atrás, que gera consequências também para eles atualmente. Muitos filhos dos pais atingidos pelos gás nasceram com má formação congênita e há 6 vezes mais defeitos genéticos exportados em descendentes de pais afetados pelo gás dos que não foram afetados. A ativista do Centro de Tratamento dessas Vítimas declarou: as crianças nascem com doenças como membros torcidos, danos cerebrais, doenças osteomusculares, e é isso que a gente vê em cada 4º ou 5º das famílias dessas comunidades. E também ela comentou que há uma alta prevalência de anemia, atraso na menstruação de meninas, condições horríveis da pele dessas pessoas, né, desses descendentes, e isso causa também defeitos congênitos nas crianças. E a gente pode ver que não só a saúde das pessoas que estavam presentes foi afetada, mas a saúde dos filhos dessas pessoas, de todos os descendentes delas. Temos que levar em consideração as consequências ambientais que o desastre causou, que afetam as pessoas que moram lá até os dias de hoje. Cerca de 48 comunidades, no área de 64 km², tiveram suas águas subterrâneas envenenadas, seus lençóis freáticos envenenados, com a má gestão de resíduos da empresa, que sempre jogava os seus resíduos no meio ambiente, sem pensar nas consequências. E mesmo se não tivesse ocorrido o vazamento de gás, não tivesse ocorrido todo aquele desastre, ainda teria as consequências ambientais, como a gente pode ver hoje, né? O envenenamento das águas, do solo, água e solo tóxicos que aquelas pessoas que vivem na área continuam consumindo até hoje. As ONGs e grupos de direitos humanos dizem que mesmo 30 anos depois do desastre, resíduos venenosos permanecem enterrados no solo, debaixo do solo que aquelas pessoas continuam vivendo. E a água daquela cidade, né, que 50 mil pessoas vivem atualmente, continua sendo envenenada. Então, mesmo assim, as autoridades elas não promovem ações suficientes para limpar a área ou sequer responsabilizar a Union Carbide, que é a empresa. Podemos observar até hoje, como explicitado pela Bianca, a negligência da empresa em esclarecer os fatos e a falta de justiça que essas pessoas sofrem até hoje. E como consequência,
toda a região foi afetada, não só a saúde das pessoas, não só problemas de saúde, mas também a economia, a qualidade de vida e a felicidade dessas pessoas. Por isso que até hoje protestos são organizados para que haja um mínimo de justiça. E também vale ressaltar que não existia nenhum treinamento ou instrução caso ocorresse alguma coisa. Mesmo aquelas pessoas morando perto de uma fábrica onde tinha componentes tóxicos, pessoas trabalhando lá, não tinha nenhum tipo de treinamento para que elas possam saber o que fazer naquele tipo de situação. Isso, nós finalizamos o trabalho e os integrantes são Bianca Bishop, Lorena Braga, Milena Menezes, Amanda Coutinho, Maria Clara e Carlos Henrique, da turma DIG 4M. Espero que tenham gostado.